Semana começando, início do mês, muita coisa aí por vir. Vamos monitorar os acontecimentos, tanto no cenário político quanto no cenário econômico. A gente inicia o trimestre de olho na eleição presidencial nos Estados Unidos e no Brasil por alguma solução envolvendo o fiscal. Vamos ver se o governo consegue finalmente acomodar o programa Renda Cidadã, Renda Brasil, seja qual o nome for. A gente sabe que tem essa vontade do governo em seguir com um programa assistencialista para 2021, muita incerteza em torno do orçamento para o próximo ano, esses questionamentos se romperá o teto dos gastos ou não, se vai haver a criação de um novo tributo, de uma nova arrecadação, seja para acomodar esse programa, seja para acomodar a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, porque a gente ainda tem esse assunto que está no radar. Então, são muitas questões que estão em aberto e todos esses questionamentos que a gente já levantou nesse primeiro minuto do vídeo mostram que o mercado de renda variável deve seguir oscilando, então precisa ter um pouco de paciência e de cautela ao longo desse trimestre. Exatamente. E se já não bastasse todo esse nosso cenário interno, a gente tem o cenário externo, onde o Covid fez uma grande vítima. O Trump acabou sendo diagnosticado com Covid na última sexta-feira, a menos de 30 dias das eleições. E também, como a gente já vem falando, isso daí deve continuar trazendo, as eleições por si já trariam volatilidade para os mercados. Ele ainda com essa situação há 30 dias deve dar mais volatilidade. Ele vai trazer isso ao seu favor. Vai tentar trazer isso a seu favor. Uma pesquisa que saiu no final de semana mostra que o Biden abriu mais 3 pontos, então estaria 13 pontos mais ou menos de diferença. 14 pontos. 14, 13 pontos de diferença. Então vamos ver como que ele vai tentar sair disso daí, né? E há uma expectativa muito grande. Hoje mesmo os mercados, nesse início de semana, estão reagindo positivamente, dado uma notícia que o Trump poderia estar deixando o hospital para voltar para a Casa Branca e continuar o tratamento na Casa Branca. Então isso daí animou os mercados e vamos ver como que ele vai agora conseguir nesses últimos menos de 30 dias, 20 e poucos dias, reverter essa situação. Exato. A gente tem na quarta-feira o debate entre os vices, então também é interessante a gente acompanhar para ver como que eles irão se sair. Tem também a expectativa pelo pacote fiscal nos Estados Unidos, lembrando que na virada de semestre estava tentando um pacote ao redor de $1 trilhão e não havia consenso. Agora parece que eles estão tentando chegar num acordo em torno de um pacote de 2,2 trilhões de dólares. Esse pacote, ele passou na Câmara na semana passada, mas não agradou muito o presidente, nem os republicanos, então a gente tem que ver como que vai ficar esses desdobramentos, mas os investidores, eles estão otimistas com os comentários mesmo por parte do governo e de representantes na Câmara, então isso pode ser uma notícia positiva nessa semana, depender de como for o desdobramento. E o fato é que a gente tem um cenário político que deve guiar os mercados, tanto no Brasil quanto lá fora. E quando a gente tem o político como driver do mercado financeiro, a gente tem instabilidade porque, enfim, a gente não tem como prever o comportamento do ser humano, que é o que a gente sempre comentava aqui em relação a esse confronto China e Estados Unidos, que a gente não tinha como prever o temperamento do Trump e do presidente chinês, e agora a gente tem essa eleição lá fora e a questão fiscal aqui dentro. Em relação aos indicadores econômicos, a gente já tem aí os dados que, enfim, vira e mexe estão surpreendendo positivamente os investidores, só que tem uma indicação muito clara de que a velocidade não vai ser igual que o mercado estava esperando, né? Essa recuperação ela não vai ser tão veloz quanto o mercado estimava, vai acontecer, mas por isso que tem toda essa expectativa em torno dos pacotes. E no Brasil não é diferente, né? Na semana passada, a gente teve essa questão envolvendo o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, com o Paulo Guedes, esse desentendimento, o que sinaliza para o mercado
que as reformas econômicas não terão celeridade, vai ser muito difícil você passar uma reforma tributária, uma reforma administrativa, com os dois em confronto. Aí depois, na sexta-feira, teve toda aquela especulação em torno do Rogério Marinho, que teria falado mal do Paulo Guedes. Então, a gente tem um ambiente político aqui muito ruim. A gente tem que ver qual que vai ser, né, a estratégia de saída do governo dessa situação. Se eles vão conseguir costurar alguma coisa. E a gente já comentou por aqui. Essas sinalizações de que que o governo tem alguma estratégia para sair disso daí. A gente já viu no passado que ele não é hábil na sua articulação. Exatamente, esse que é o ponto. Mesmo quando ele dá alguma indicação de que tá se acomodando um pouco mais com o Alcolumbre, com o Maia, a situação não se sustenta. O mercado cansou de sinalização, o mercado quer um fato para conseguir se sustentar. Então, a gente vai ficar à mercê dessa situação. A gente também tem a leva de balanços do terceiro trimestre que estão por vir agora. Começa a partir do dia 15, mais ou menos, começa a sair o terceiro trimestre. E qual setor que você acha aí que os investidores estão ansiosos? Eu acho que vai continuar o setor de consumo. Acho que os investidores vão continuar de olho para monitorar o crescimento, né? Como vem se dando ao longo desses setores. Vão ficar muito de olho no setor financeiro, né? Dado que foi um setor que sofreu bastante no início por aumento das provisões por conta do Covid. A gente deve começar a perceber já nesse setor, até por posicionamentos do CMN, de algumas normativas, os bancos revertendo grande parte desses provisionamentos, o que se reverteria a resultado. Então, a gente deve ver, sim, algo positivo. Acredito que o setor siderúrgico deve começar a mostrar sinais muito positivos. A gente vem acompanhando dados do setor e diariamente, praticamente, a gente vê que está tendo aumento. A demanda está aquecida. Na demanda, aumento de preços. Então, isso daí com certeza vai se refletir dentro aí do setor. Acho que um setor que ainda vai ser deficitário e bem penalizado é o setor de educação, tá? Por conta da não reabertura das escolas. Então, todas as empresas de educação da Bolsa devem continuar penalizadas, né? Principalmente porque grande parte do resultado delas advém do presencial, né? Então, se você não está tendo presencial, você continua tendo evasão, então elas vão continuar sofrendo bastante. A gente tem que acompanhar. A gente viu que no fechamento de outubro, o Bovespa foi uma das piores uma das piores bolsas do globo, né? Exatamente. E o fato é que a gente não sabe como que a situação vai se desenrolar nesse terceiro trimestre. Quando a gente olha para o micro das empresas, tem condição, né? As empresas, elas não andaram tudo que poderiam ter andado. A gente tem esse ambiente macroeconômico influenciando negativamente o mercado de renda variável. Talvez seja, né, um período de oportunidades também para fazer algumas aquisições, lógico que com muita cautela, conversando com o assessor. A gente não consegue definir se a gente já chegou num low, porque o fato é que a gente está num momento que tem um espaço, né, para recuperação quando você olha aprofundamento das empresas. Como você mesmo colocou, só que também tem um espaço para piorar muito mais o ambiente, depende de como que o governo vai levar. Exatamente, aquela coisa que a gente já vem pontuando já há algumas semanas. De certa forma, o micro, quando a gente olha a empresa, elas fizeram lição de casa, estão se enquadrando nessa retomada. Porém, o macro é o que tem mais atrapalhado as empresas no geral, né? Então, realmente, é aí que a gente tem que ficar atento, tá? No desenrolar do macro. Aí, obviamente, quando você olha para mais longo prazo, aí é uma bela de uma seleção, né, nos teus investimentos, em relação de empresas, que com certeza o micro vai acabar se sobrepondo ao macro, dado que você tem empresas que têm fundamentos, estão com múltiplos baratos, então num horizonte maior, realmente tem essa perspectiva bastante positiva. No curto prazo, ainda o macro interfere bastante. Exato. Em relação ao ambiente macroeconômico, a gente também viu um movimento de abertura da curva de juros, e isso também acabou se refletindo, né, nos papéis do Tesouro Nacional, quando a gente olha, né, para a renda fixa. E o que está acontecendo é justamente esse movimento de preocupação, de percepção de risco
com o ambiente fiscal. Não é uma pressão inflacionária que está gerando uma abertura da curva de juros, a gente não vê aí sinais de descontrole inflacionário, mas essa expectativa de que o governo pode perder a mão em torno da política fiscal acaba embutindo prêmio na curva de juros. Então a gente tem que acompanhar com bastante cautela, é bom fazer esse esclarecimento por aqui. A expectativa de inflação para 2020 está ao redor de 2%, mesmo com aquela pressão recente que a gente já comentou aqui em outras oportunidades em relação ao grupo alimentação. Ainda assim, a expectativa de inflação deve ficar entre 2% e 2,3% para 2020, a meta é 4%, 2021 a expectativa do mercado para a inflação está ao redor de 3%, a meta é 3,75%, de forma que o mercado mantém a expectativa de que a Selic deve permanecer em 2% até meados de 2021. Poderia permanecer até por mais tempo, mas vai depender dessa retomada da atividade econômica, como o mercado acredita que vai ter uma recuperação um pouco mais pronunciada em 2021, em algum momento o Banco Central vai elevar um pouco essa taxa Selic para levar para o nível neutro. A taxa, que seria aí ao redor de 3,5%, 4%. Então, é muito importante que a gente tenha esse direcionamento por parte do governo em relação à política fiscal. Isso parece que está distante de acontecer, por isso que a gente tem esse movimento, essa volatilidade no mercado doméstico, e acompanhar atentamente o cenário, se conversar com o assessor, estar próximo, ver se tem algum setor que tem interesse, porque sim, a gente não tem como afirmar que o mercado vai se recuperar a partir desse momento, porque os indícios, infelizmente, que a gente tem é de que sim, se o governo não tomar a frente dessa situação, não fizer essa lição de casa, infelizmente estamos sujeitos a ter aí novamente amargar mais tempo de perda. Então vamos... Queria colocar só um pontinho, acho que é importante a gente estar mencionando aqui, que foi lançado o primeiro fundo de ETF de empresas ESG. É um tema que está super difundido, em alta. Então, o BTG lançou aí o primeiro ETF, ele provavelmente vai começar a ser negociado. E, não surpresa, mas as grandes empresas da Bolsa acabaram ficando de fora, né? Quando eu falo grandes empresas, a Vale ficou de fora, a Petrobras ficou de fora e a JBS ficou de fora. Por que? De certa forma, commodities, mas não só commodities. Mas por que elas ficaram de fora? Não quer dizer que elas não poderão entrar. A Vale acabou ficando de fora por conta ainda do caso de Brumadinho. Então tem que esperar ainda ela se adequar aos processos de relação à barragem. A Petrobras e a JBS, elas acabaram ficando de fora por conta dos escândalos financeiros envolvendo as empresas, tá? Então, essas foram as razões dadas que essas grandes empresas ficaram de fora. E friso, não quer dizer que elas não possam no futuro entrar nesse índice. E quem foram os grandes setores que se beneficiaram dentro desse índice? O setor financeiro, que vai ter um peso de mais de 20%, seguido do setor de consumo e o industrials, mais ou menos com 17% a 18% cada um deles. Tá? Então, acho que é mais um índice também para a gente acompanhar. Acho que é um índice que deve tomar espaço dentro do mercado, deve tomar espaço dentro das carteiras, porque isso é uma tendência global. Então, hoje em dia, a gente tem o principal ETF, que é o BOVA. Então, espero que esse novo índice venha e comece a dividir espaço justamente para mostrar a evolução das nossas empresas. É um movimento global e o Brasil está engatinhando aí. Então, vale a pena já se antenar. A gente tem mais informações no nosso Instagram, no feed, sobre esse movimento ESG. Boa semana para todos! Boa semana!